Oi pessoal, sou o Fabrício Pinheiro e nós estamos aqui com o vídeo número 3 de limpeza de dados com Alteryx, do arquivo contendo lista de municípios do Rio Grande do Sul por população. Recomendo que vejam o vídeo 1 e 2 antes de continuar. Bom, uma vez no Alteryx, nós vamos relembrar aqui que nós temos um arquivo sujo, onde eu tenho aqui uma expressão que é o nome de um arquivo de imagem junto com o nome da cidade. Isso veio da fonte dos dados, tá? Então eu estou substituindo a extensão do arquivo por ponto e vírgula. Para quê? Para eu dividir essa coluna em duas, uma contendo o nome do arquivo e outra contendo o nome da cidade. Por que eu não uso espaço? Porque eu tenho espaço aqui também seria confuso para o programa fazer isso. Bom, vocês podem perceber que aqui, eu clicando nesse livro aberto, aparece aqui embaixo o arquivo original. Olhe para a linha 1 aqui, portoalegre.svg. Quando eu clico na fórmula, eu já tenho aqui Porto Alegre, ponto e vírgula, Porto Alegre. Bom, uma vez que eu tenha feito isso, eu vou agora dividir essa coluna. Eu já fiz isso com várias fórmulas aqui. Inseri várias outras fórmulas usando as extensões com ponto, sem ponto, maiúsculo, minúsculo, GIF, enfim. Então nós vamos agora dividir essa coluna. Nós vamos pegar essa função aqui, texto para colunas, ok? Nessa função nós vamos selecionar a coluna que nós queremos dividir, que é a coluna de cidade. O delimitador é ponto e vírgula, que nós escolhemos, e queremos que ficar com duas colunas. Lembram disso? Bom, uma vez que eu tenha feito isso, eu posso aqui na saída clicar, eu não vou ver nada. Esse arquivo aqui, esse fluxo, precisa de um visualizador. Então eu venho aqui em cima em navegar, conecto aqui, vou deixar aqui para cima um pouquinho, que no final da execução ele vai me permitir visualizar os dados. Clico em executar. Note que eu tenho aqui no visualizar, a primeira coluna continua, porém foram criadas duas colunas aqui no final. Uma contendo a bandeira de Porto Alegre, o nome do arquivo, e outra contendo o nome da cidade. Se você parar para perceber, alguns estão nulos. Por quê? Porque não tinha arquivo, então só tem o nome da cidade. Nós vamos resolver esse problema mais para frente um pouquinho, ok? Bom, deixa eu colar aqui na preparação que eu fiz. Agora nós vamos filtrar. Ok. Nós agora, como é que nós vamos fazer agora para poder juntar o nome da cidade, que está na coluna 2, com alguns que estão na coluna 1? Nós vamos fazer um filtro. Nós vamos colocar a ferramenta filtrar aqui, onde a coluna 2, selecionar todos onde a coluna 2 estão vazias. Isso vai me dar uma saída true e uma false. Ok? Eu vou executar. Vocês vão ver aqui que todos onde a coluna 2 está vazia, tem na coluna 1 o nome da cidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos conectar na saída true, onde a coluna 2 está vazia, é isso, quer dizer, a condição que eu coloquei no filtro foi coluna 2 vazia. Eu vou colocar aqui então um campo selecionar. Ele vai me permitir fazer umas modificações aqui. Quais serão essas modificações? Bom, eu não quero mais essa primeira coluna cidade. Ela está aqui na primeira linha, eu vou desmarcá-la. População, não vou fazer nada por enquanto. Eu vou só renomear. Microrregião também, mesorregião não vou fazer. A coluna que eu quero manter dessa seleção é a coluna 1, com o nome cidade. E eu quero que ela vá para o topo. O que eu vou fazer? A coluna 1 eu vou dar o nome de cidade. Ainda com ela marcada, eu clico aqui para subir. Desmarco a coluna 2 e desmarco o no. A coluna pop e pop são, na verdade, população censo 2010 e estimativa de população 2018. Nós vamos chamar aqui, censo 2010 e est 2018, ok? Então nós vamos ter um arquivo que vai ter uma coluna chamada cidade, uma coluna chamada censo 2010, outra coluna chamada estimativa 2018, outra coluna microrregião e outra coluna mesorregião. Só que eu só vou ver isso quando eu executar o fluxo, ok? Vamos ver aqui. Como eu disse, nós temos uma coluna chamada cidade, censo 2010, estimativa 2018, microrregião, mesorregião.
Porém, aqui está considerando apenas os registros que não tiveram a coluna 2 com registro. E eu tenho toda a coluna 1 ainda, todos esses aqui que não estão considerados nessa visualização. Os que estão aqui saindo no filtro em falso, ou seja, onde a coluna 2 não estava vazio, eles tinham o arquivo de imagem. Ok? Então eu consegui fazer a separação. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar também. Vamos desmarcar aqui cidade. A coluna 2, que eu desmarco a coluna 1 agora, porque a coluna 1 ela não me interessa aqui. A coluna 1 aqui é o nome do arquivo da imagem, ok? Eu vou pegar a coluna 2, dar o nome de cidade e vou subir ela para o topo. Pop eu vou botar censo 2018, tem que ser o mesmo nome do outro arquivo. E pop 2 eu vou botar estimativa 2018, perdão, é censo 2010. Desmarco aqui um no. Vamos conferir? Eu tenho aqui cidade, censo, estimativa 2018. Micro-região, mesorregião. Cidade, censo 2010, estimativa 2018. Micro-região, mesorregião. Vamos conferir nos arquivos? Bom, executei. Nós vamos aqui embaixo, temos a mesma estrutura de coluna, só que aqui embaixo são as linhas que possuíam imagem na primeira coluna, que nós limpamos, agora só tem o nome da cidade. E aqui nós temos as linhas que não possuíam imagem. Então nós vamos ter que unir isso aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar um fluxo união. Ele aceita várias entradas e eu vou configurá-lo agora. Configurar automaticamente por nome. Vamos colocar uma ferramenta de visualização, que é esse binóculo aqui, e vamos executar. Notem que o arquivo de saída da união, que está aqui nesse binóculo, ele tem 497 linhas, que é a soma dos arquivos que não tinham imagem, 98, com os arquivos que tinham imagem, 399, 497. Aqui estão todos os arquivos, todas as linhas e registros que possuem o nome da cidade, censo e tal. Nós ainda temos alguns problemas nesse arquivo aqui. Nós temos um espaço em branco aqui. Estão vendo? Nós temos também espaço em branco aqui e um espaço em branco aqui. Como é que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos ver agora. Nós vamos conectar uma ferramenta. Replace. Pescando aqui do arquivo que eu fiz anteriormente. Vamos usar um regex. Ok? O que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar o campo cidade primeiro. Em expressão regular, eu vou selecionar todos os espaços em branco. Não, perdão, não é cidade. É censo 2010. Vou selecionar todos os espaços em branco e mandar substituir. Quando eu fizer isso, notem que eu tenho espaços em branco aqui. Vamos executar. Continuo tendo espaço em branco aqui. Eu tinha adicionado uma expressão a mais. É bom que aconteçam erros, porque a gente vai corrigindo. Tá aqui, retirei todos os espaços em branco. Vou colocar outro regex para retirar os espaços em branco da outra coluna, que é a coluna estimativa 2018. Adiciono apenas uma vez o caractere do espaço em branco. Substituir. Vamos executar. Note que ele já me deu aqui um arquivo, uma saída de número mesmo, ok? E nós vamos agora fazer mais uma fórmula. Essa fórmula ela vai tirar o espaço em branco do nome da cidade. Você deve ter notado que algumas cidades têm um espaço em branco no início, como São Francisco de Assis, Arroio Grande, enfim. Então essas cidades que tiveram espaço em branco no início, nós vamos tentar corrigir. Ok? Com fórmula. Antes, deixa eu tirar uma dúvida aqui.
se eu posso... Início da linha. Caractere em branco. Eu posso usar um regex aqui também, ao invés de uma fórmula. Acho que vai ser mais eficiente. Vamos então aqui usar um regex. Vamos fazer uma experiência aqui ao vivo. O campo vai ser cidade. A expressão vai ser o início da linha. Tirar os caracteres em branco. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver aqui. Eu acho que funcionou, hein? Bom, uma vez que eu fiz a limpeza do arquivo, agora eu tenho que salvar isso em um arquivo que eu possa trabalhar. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte: ainda vamos inserir uma seleção. Selecionar aqui. Vamos conferir aqui. Cidade é um campo de string. Censo é um campo numérico. Vamos botar integer 64. Estimativa também é numérico. Notem que eu posso fazer isso de uma outra maneira, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou executar. Ele vai ter aqui agora esse campo, apesar de anteriormente estarem aparecendo os algarismos, era um campo que era tratado pelo software como texto, como string. Agora é um campo numérico. Eu posso tanto usar o selecionar, que eu vou apagar agora, como posso usar aqui, ó, o outfield, campo automático. Ele faz isso automaticamente. Vamos voltar aqui na entrada saída para gerar um arquivo, selecionar dados de saída. Eu vou botar aqui o nome teste municípios RS. Vamos selecionar aqui como arquivo. Digitei no lugar errado. RS. Um tipo de arquivo CSV. Ok? Salvar como. Delimitador vai ser ponto e vírgula. E vamos executar o fluxo. Bom, está pronto a nossa base de dados aqui. Teste municípios RS. Vamos abrir o Excel. Está aqui. Está aqui. Para poder ser utilizado no modelo preditivo, analítico, enfim. Qual a vantagem de utilizar o Alteryx? Eu posso ir lá no Wikipedia e baixar uma base de dados de Santa Catarina, de outros estados, e não vou precisar repetir. Eu só venho aqui no primeiro, seleciono um novo arquivo e mando executar a mesma limpeza. A única questão é que tem que ser uma fonte de dados com a mesma estrutura de dados. Se mudar, a gente tem que fazer algumas alterações. É isso, pessoal. Até a próxima e obrigado.